Bom, a gente fazer mais uma aula, né? Nosso módulo de- tá. Nosso módulo aí da parte de monitorização hemodinâmica e terapias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ECMO veno-venosa, uma terapia que ganhou muita força nos últimos anos, principalmente com a pandemia, e vem sendo uma alternativa muito importante em pacientes de extrema complexidade. Para começar, vou contar um pouco da história da ECMO, uma terapia que foi desenvolvida aí por volta da década de 70. Os primeiros estudos feitos em animais. Foram aí cerca de 5 anos dessa terapia sendo estudada em laboratório. E depois de 20 casos de sucesso, eles começaram a desenhar um estudo randomizado em humanos. Esse estudo multicêntrico, a priori, por tecnologia e capacidade de manipulação da terapia, ele teve uma porcentagem de sobrevivência muito baixa e acabou entrando em meio que desuso, né, no meio acadêmico médico, né? Apenas 2 centros acabaram permanecendo os estudos, né, um centro italiano e um centro americano que continuaram fazendo e desenvolvendo os estudos. E por volta de 1980 surgiram os primeiros ECMOs especialistas. Toda a equipe, enfermagem, médicos e tudo mais. E no decorrer do tempo, a terapia foi ganhando força, foi melhorando resultados estatisticamente. E a partir de 2018, com o surgimento de bombas de melhor funcionamento, mais tecnológicas, a terapia começou a ficar um pouquinho mais acessível. Antes de falar da fisiologia da ECMO, a gente tem que ter alguns conceitos que a gente sabendo, a gente acaba entendendo o funcionamento da ECMO de uma maneira mais tranquila. A gente tem que saber como o organismo entrega o oxigênio em um estado fisiológico e mais ou menos como que ocorre a depuração do dióxido de carbono, que mais ou menos vai ser o que a membrana da ECMO vai acabar fazendo. O conceito basicamente é a diferença de pressão parcial dos gases. Então, a pressão parcial de oxigênio do ar atmosférico acaba sendo maior do que a pressão de oxigênio alveolar, e isso acaba ocorrendo uma difusão e a troca gasosa acontece. E a mesma coisa com o CO2. Então, basicamente, a oxigenação se dá uma pressão inspiratória, aí, uma concentração parcial inspiratória do O2, mais ou menos 159 milímetros de mercúrio, que é um pouco maior do que a concentração de O2 alveolar, que aí chega em torno de 100 milímetros de mercúrio. Essa diferença de gradiente permite que o oxigênio entre na membrana alveolo-capilar e possibilite essa troca gasosa. E por assim vai por todo o sistema. Tem o sistema da via aérea de condução ali, e quando chega no alvéolo isso passa para a corrente sanguínea e vai se distribuindo para o sistema. Esse gradiente AA, como eles falam, é a troca gasosa, a troca de oxigênio sistêmico, que vai ter uma diferença, né, nesse gradiente e vai possibilitar a troca gasosa capilar e célula. E por fim, o O2 tecidual, da saturação venosa, em torno de 40 milímetros de mercúrio, que isso vai dar em torno aí de 70, 75 de saturação venosa, e essa é a chamada saturação pré-alveolar. Então, o O2 passou pelo sistema, nutriu o tecido e retorna mais ou menos com essa concentração antes de fazer a troca de novo. Então, a gente tem que ter alguns conceitos, né? O conteúdo arterial de oxigênio se dá pela fórmula, que a gente já estudou bastante. E aqui nesse gráfico demonstra a relação da saturação e do PaO2 com
a disponibilidade de O2 sistêmica, né? Então, não só a saturação e muito menos só o PO2 vão participar dessa fórmula, então a concentração de hemoglobina também entra em uma participação importante. Então, aqui a gente vê, né, os pacientes com a mesma saturação, a mesma concentração de O2, com hemoglobinas diferentes e o conteúdo, né, desse oxigênio dissolvido no plasma. E aqui a curva de dissociação da hemoglobina. Aqui a gente tem a relação de PO2 e a saturação. E lembrando que essa curva ela pode oscilar para cima ou para baixo, dependendo do nível de acidose do organismo, da temperatura, enfim. A entrega e o consumo, né? A gente tem que ter esses conceitos bem formados na cabeça. Então, DO2 no paciente que não está em ECMO, basicamente vai ser aquele conteúdo arterial de oxigênio e o débito cardíaco. E o VO2 vai ser esse débito meio a diferença entre concentração arterial e venosa de O2. Aqui algumas coisas que podem alterar essa entrega, alterar o VO2. Então, hipotermia tende a diminuir o VO2, mas estados hipermetabólicos, sepse, queimaduras, grandes cirurgias, tudo isso tende a aumentar a taxa de extração de O2 periférico. Agora entrando um pouquinho na fisiologia da ECMO. Então, a ECMO é um circuito que funciona em série com a circulação nativa e ela vai fazer a troca da mesma maneira que da circulação nativa. Então, o sangue vai passar pela membrana e por uma diferença de concentração parcial dos gases, ela vai fazer essa troca de gases, O2 e CO2. Então, a gente canula o paciente, então uma cânula drena esse sangue venoso, passa pela membrana e devolve no sistema venoso esse sangue já oxigenado. Aqui, um pouquinho a demonstração do funcionamento da membrana. Então, a membrana é formada por vários segmentos que possibilitam que a passagem do sangue por ela aconteça essa diferença de gradiente. Então, a gente oferta uma concentração de oxigênio para a membrana, eleva a concentração do O2 na membrana, e aquele sangue desoxigenado do paciente, geralmente hipoxêmico, ele faz uma troca por difusão pela membrana e é oxigenado. A mesma coisa com o CO2. E aqui está a demonstração de uma canulação, né, vendo que é subclávia, jugular, enfim. Então, uma das cânulas drena, que está simbolizado por esse sangue azul, ele passa pela membrana, faz a difusão dos gases e retorna para a circulação venosa, já oxigenado. E por aí segue. O que muda fisiopatologicamente? O DO2 da ECMO ele vai ser um pouco diferente. Então, se a gente quiser calcular o DO2 em ECMO, uma fórmula simplista seria o conteúdo de O2 pós a oxigenação, pós a passagem de membrana, vezes o fluxo do circuito de ECMO. Só que a gente sabe que o débito cardíaco nativo ele participa dessa fórmula. Então, vamos supor que o fluxo de ECMO esteja em 4 litros por minuto e o débito cardíaco do paciente seja 6 litros por minuto. Então, a gente vai ter que 2/3 do sangue do paciente são oxigenados plenamente. Então, parte disso e parte do funcionamento, do bom funcionamento da ECMO veno-venosa, se dá com um bom débito cardíaco do paciente. Então, se a gente incluir
esses fatores em uma fórmula seria o conteúdo venoso de oxigênio vezes o débito cardíaco, mais a concentração de O2 pós a membrana da ECMO, vezes o circuito, vezes o fluxo da ECMO. Né? Então, os fatores que vão interferir na capacidade de oxigenação da ECMO, basicamente o débito cardíaco, o VO2, né, o estado hipermetabólico ou não do paciente, e o grau de função pulmonar. E relacionados ao circuito, basicamente a gente vai ter uma etiologia que a gente chama de recirculação, que é quando essa membrana acaba drenando o sangue já oxigenado, então a máquina devolve e a cânula responsável pela drenagem acaba drenando um sangue já muito oxigenado. E devolvendo esse sangue que em teoria não precisava passar de novo, porque ainda está muito oxigenado, devolvendo ele com essa alta concentração de oxigênio. E o funcionamento da membrana. Em relação à ECMO e à eliminação de dióxido de carbono. Então, o CO2 ele é eliminado muito facilmente pela membrana. Então, ele é eliminado 6 vezes mais rápido que o O2. Então, independente do fluxo que você dê para a ECMO, ele vai ter uma boa troca. Então, o O2 ele é muito mais dependente do fluxo de gás e da concentração de oxigênio do que propriamente do fluxo da ECMO. Então, os fatores importantes, né, a área de superfície da membrana. Quanto maior for a área de superfície, maior vai ser essa retirada de dióxido de carbono. E a eficiência do oxigenador. Então, às vezes, esse oxigenador ele pode ter uma condensação, a oferta de gás pode estar com algum problema, e tudo isso vão ser fatores que vão impactar bastante a eficiência da troca gasosa. Então, a ECMO venosa, como definição, né, ela é um sistema extracorpóreo de troca gasosa. Então, como conceito, ele é dependente do débito cardíaco nativo. Por isso que pacientes em choque cardiogênico e tudo mais, a gente é orientado a iniciar com uma ECMO VA. Então, a gente, antes de definir uma ECMO venosa, a gente tem que avaliar a função cardíaca do paciente, porque senão não vai adiantar nada. O débito ruim é uma boa eficácia da ECMO venosa. Então, talvez o suporte veno-arterial seria melhor. De drenagem venosa com devolução no sistema venoso. Então, basicamente, o sistema se dá por essa imagem ilustrativa. Então, a gente faz a passagem, a canulação, né? Tem vários tipos de canulação, mas na representação aqui, a gente está drenando o sangue venoso, né, ali na femoral, na cava inferior. Ele passa, é drenado por essa bomba, a bomba da ECMO. Então, essa bomba puxa o sangue venoso, oxigena na membrana. Essa membrana ela é nutrida por um blender, que ele é capaz de titular a quantidade de oxigênio que você pode ofertar à membrana. Então, aqui a gente pode trabalhar em 100% ou em processos de desmame de ECMO, a gente pode ir reduzindo aos poucos a concentração de oxigênio na membrana. Passou pela membrana, ele vai seguir o trajeto com sangue oxigenado e é devolvido próximo à junção ali da cava superior com o átrio. Olhando assim, um pouquinho complexo, mas fica tranquilo que na vida real é muito pior. Então aqui é um circuito de ECMO, beira-leito. Acho que depois a gente pode discutir com mais calma e definir o que é cada coisa aqui. Passar para o próximo. A ECMO venosa, também chamada de ECMO respiratório, a gente tem que analisar uma série de coisas, como eu falei anteriormente, antes da instalação dessa terapia. Então, pacientes que têm um grau de sepse muito importante, paciente que tem a hipótese diagnóstica de tempestade de citocinas,
tem uma hipertensão pulmonar com grande chance de disfunção de VD, esses pacientes eles precisam ser triados com ultrassom beira-leito para orientar a nossa conduta. Se o paciente tem grande chance de falha cardíaca, ou tem hiperdistensão de VD, ou tem um débito cardíaco reduzido, a indicação seria uma ECMO-VA, não uma ECMO-VV. Indicações. Eles já consideram plausível os pacientes que a triagem à beira-leito, mortalidade a gente já entende com em torno de 50%, mas a indicação fica muito mais forte quando você tria esse paciente e chega a uma mortalidade aí de cerca de 80%. A indicação, no final das contas, vai ser uma junção de vários critérios, analisando a gravidade do doente. Então, a gente pode utilizar os critérios de Berlin, que é basicamente a relação de troca gasosa, e definir esse paciente como uma SARA grave. Então, relações de PaO2 e FiO2 menor que 100, ou até menos, são pacientes que tendem a ser gravíssimos. Exames de imagem com grande comprometimento do parênquima pulmonar, aí de 80%, 90%, às vezes até 100%. Esses pacientes que ficam hipercápnicos, mesmo com pressões de platô já elevadas. E a gente também tem como indicação aqueles pacientes que têm alguma doença pulmonar crônica, mas que são elegíveis a transplante. Então, ele seria uma terapia provisória até conseguir o transplante desse paciente. Entre as causas aqui, mais comum insuficiência respiratória aguda, não necessariamente relacionada à SARA, pneumonia bacteriana, pneumonia viral, e um pouco menos comuns outras etiologias, influenza, pneumonias atípicas, pneumonias fúngicas, enfim. Ele separa a SARA em primária, pulmonar e secundária. E aqui as doenças que são elegíveis de transplante, doenças pulmonares crônicas elegíveis de transplante. Então, fibrose pulmonar idiopática, fibrose cística, enfisema, por aí vai. Então, como característica, o circuito da ECMO veno-venosa ele tem uma menor complexidade e menor impacto na fisiopatologia do doente, comparado com a ECMO-VA. Tem a possibilidade de ter um comprimento um pouco menor de circuito. E a gente vai ter como manutenção de fluxo aí 50 a 80 ml por quilo minuto. Esse fluxo já é considerado um fluxo suficiente para permitir a troca gasosa do paciente. A gente vai ter como meta de saturação, a gente não vai querer que esse paciente sature 99 em ECMO. Então, a meta de saturação da ECMO veno-venosa, em torno de 70% a 85%, a gente não precisa fazer grandes medidas se o paciente atingir isso. Em relação à canulação, basicamente tem duas técnicas de canulação. Uma seria uma técnica menos invasiva, uma punção seguindo as técnicas de Seldinger, ou a técnica semipercutânea, que seria a incisão, a visualização direta do vaso. Hoje em dia, a técnica de Seldinger é preferida por ela causar menos complicações, por ser mais segura a realização e por depois que você anticoagular o paciente, você não ter complicações como sangramento, uma série de outras coisas. É fundamental na canulação a gente prover um bom posicionamento das cânulas para evitar recirculação, evitar corte de fluxo durante a terapia e propiciar, assim, uma boa troca gasosa. Aqui está em alguns esquemas do tipo de disposição das cânulas. A gente tem cânulas que são duplo lumen, então seria necessário apenas uma punção. Então, a mesma cânula tem a capacidade de drenar a parte venosa e devolver o sangue oxigenado já próximo à cavidade atrial. E a gente tem outra possibilidade, que seria a dupla punção, né? Então, a gente vem
uma punção que geralmente é mais comum, é a femoral, com a devolução arterial na jugular, que seria a representação da figura C. Problemas que a gente precisa ficar atento na ECMO. Então, além de hemólise, além de sangramentos, coagulação de circuito, coagulação de membrana, etiologia muito importante é a recirculação. Então, parte do sangue que foi oxigenado, ele já é drenado imediatamente e recircula pela membrana. Isso vai gerar uma dificuldade de troca e acúmulo de sangue desoxigenado no paciente. Então vai cair saturação, vai diminuir troca gasosa. Qual que é o grande problema? O diagnóstico da recirculação, embora falando assim, ele não é tão simples, porque vou mostrar algumas fórmulas depois, que a gente precisa fazer o cálculo para definir a fração de recirculação do sangue. Só que é difícil a gente estimar uma saturação venosa fidedigna. Então isso deixa o diagnóstico um pouco mais complicado. Fatores que podem participar da recirculação: fluxo da bomba, posicionamento das cânulas, o débito cardíaco do paciente e o volume intravascular. Fluxo da bomba. Então, quanto maior o fluxo, maior a chance de recirculação. O posicionamento das cânulas, às vezes essa passagem por dupla punção, a gente acaba posicionando as cânulas próximas uma à outra. Então, quando a cânula arterial ela devolve o sangue, a cânula venosa estando muito próxima, ela já drena esse sangue imediatamente, passando pela membrana de novo. Débito cardíaco do paciente, por razões óbvias. Então, o paciente com débito cardíaco reduzido vai prover uma menor passagem de sangue por essas cânulas. E o paciente hipovolêmico também vai ter problemas de fluxo, enfim. Aqui quando a gente tiver na dúvida de recirculação, esse RF é a fração de recirculação da cânula. A gente pode tentar calcular, mas igual eu falei, essa saturação venosa de O2, ela pode não ser muito fidedigna, mas tem essas fórmulas, então seria a saturação de oxigênio pré-membrana, menos a saturação venosa de O2, e a saturação pós-membrana, menos a saturação venosa de O2. Então, você fazendo esse cálculo, você vai chegar na porcentagem de recirculação. Essa outra fórmula ela é baseada na análise ultrassonográfica, que você vai calcular o fluxo efetivo da ECMO, com base no fluxo que está setado no aparelho, menos a fração de recirculação. Aqui, como eu falei anteriormente, o fluxo impacta diretamente com a fração de recirculação da ECMO. Então, você vê que conforme o fluxo da ECMO vai subindo, a taxa de recirculação ela sobe também. A taxa de recirculação é representada pela linha tracejada em azul. E pode perceber que tanto o fluxo da ECMO e o fluxo efetivo, eles sobem até determinado ponto, só que chega a um determinado ponto que não adianta subir mais o fluxo, porque você vai ter uma queda do fluxo efetivo e um aumento da recirculação. Daí outros problemas. Hemólise. Então, a hemólise pode ser causada diretamente pela passagem do sangue na bomba centrífuga. Hoje em dia a gente tem bombas muito mais modernas. Antigamente era aquela bomba em sistema de arrasto, parecido com a extracorpórea, causava mais hemólise. Mas ainda é algo inerente à terapia. A interação do sangue com a cânula pode gerar hemólise. O movimento de aspiração pode gerar essas cavitações e bolsões que são muito propensos à hemólise. E
conforme você vai hemolizando, você vai elevando a disponibilidade de óxido nítrico. O óxido nítrico tem muito mais afinidade ao grupamento M da hemoglobina do que o oxigênio. E quando você liga esse óxido nítrico à hemoglobina, você promove mais vasoconstrição, maiores distúrbios de coagulação e mais inflamação no tecido. E por fim, a anticoagulação na ECMO. Então é algo necessário a terapia para evitar coágulos em circuito. Só que a terapia por si só já pode causar discrasia, associado isso à anticoagulação. Então as duas principais complicações da terapia seriam formação de coágulos nos circuitos e sangramentos. O mais utilizado, por ser mais segura, mais disponível, mais barata, é a heparina não fracionada. Ela tem como farmacologia, ela inibe o fator 10A. A inibição do fator 10A. Aspectos que a gente tem que ficar atentos, além de sangramento, como que é? A HIT, que é a trombocitopenia induzida pela heparina. Aqui é uma tabela de doses que a gente deve utilizar em ECMO. Eu acabei não entrando nos outros anticoagulantes, porque eu acho que para nossa realidade aqui é um pouco mais complexo. Então, vai ter uma meia-vida aí de 30 a 60 minutos. Então, durante a canulação, a gente pode fazer um bolus aí de 50 a 100 unidades por quilo e uma manutenção aí de 10 a, no máximo, 60 unidades por quilo. Quando a gente chega à dose de 60 unidades por quilo hora e o paciente não ajusta o TTPA, a gente precisa aventar a hipótese desse paciente ser resistente à terapia. E como monitorização, TTPA, TCA e dosagem de fator 10A. Então, programamos a canulação. A gente precisa fazer pré-canulação esse bolus de 50 a 100 unidades por quilo para evitar a coagulação instantânea do circuito. E iniciar a infusão aí de 7 a 20 unidades por quilo hora e ajustando conforme o TCA. E essa dose de manutenção aí deve chegar no máximo aí a 60 unidades por quilo hora. Outros fatores que a gente tem que ficar atento então plaquetas, RNI, fibrinogênio, hematócrito e antitrombina. Monitorização. Os especialistas colocam quase como se fosse uma exigência o TCA à beira-leito, só que eles também orientam a usar mais algum método de monitorização além do TCA, por calibração e tudo mais, então eles acham mais prudente você associar o TCA, pode ser com o TTPA, que é mais disponível, mais barato, mais fácil da gente realizar. A meta aí de TCA à beira-leito durante a canulação de 450 a 600 segundos. E outro aspecto que a gente vai monitorizar, anticoagulação, TTPA, já é um protocolo estabelecido aqui no nosso serviço com metas, e seguir por ele. E, enfim, acho que é isso.